E se eu te falar que existem 3 perguntas simples que podem tirar você de uma condição financeira até de estar endividado para uma pessoa de um faturamento multibilionário? Eu tô falando isso para você porque foi o que aconteceu na minha vida. Me tirou exatamente da casa da minha mãe, que eu morei até os 32 anos, isso era 2017, para uma dívida que eu assumi em 2018 e um ano e meio depois já tinha faturado meu primeiro milhão e a coisa só cresceu a partir dali. Essas 3 perguntas, elas são tão poderosas, mas a maior parte das pessoas não sabe nem que elas existem. E ela está por trás de todo o comportamento que você manifesta hoje. Eu só quero que você execute essas perguntas hoje, faça elas para você mesmo. Eu garanto, ela vai te dar a clareza e a direção do que faltava para você começar a acelerar seus resultados. Assim como eu fiz os meus. E se você não me conhece, meu nome é Diego Gil. Eu sou empresário e fundador do Grupo X1 e eu quero aqui, junto com o meu canal, ajudar você a ser 1%. O que é ser 1%? É mais do que você só ganhar muito dinheiro. É você ter tempo de qualidade para viver e performar em outras áreas da vida. Para mim, quem só tem dinheiro é pobre. Eu quero que você tenha uma vida realmente abundante, feliz, com tempo de qualidade para se juntar a esse grupo seleto que apenas 1% das pessoas consegue atingir. Então, se faz sentido conteúdos como esse, para você faturar mais, ter mais qualidade de vida, disciplina, performance, você que é empresário, você que pretende ser, considere se inscrever no canal agora e ativar o sininho das notificações, porque eu realmente estou me dedicando para entregar para você muito daquilo que transformou a minha vida. Então, vamos à primeira pergunta. Imagino eu que se você está vendo o vídeo até agora, você quer ganhar dinheiro, não importa como, não importa a sua condição. A primeira pergunta, ela parece óbvia, mas quando a gente chegar na terceira, você vai tomar um baque. A primeira pergunta é, já que você quer ganhar dinheiro, pergunte-se a si mesmo agora, eu quero? E eu sei que parece a coisa mais óbvia do mundo, todos vocês, inclusive eu, vou falar, sim, eu quero, mas vem a pergunta acoplada, por quê? E assim, se você vai responder, porque eu quero fazer meu primeiro milhão, para quê? Para ter na conta? Qual tipo de experiência você quer? Ah, eu quero ter um carro bacana. Qual? Qual ano? Qual é a cor do banco? Se você não tem clareza do seu porquê, às vezes você fala que quer ficar milionário, talvez você não saiba nem o que representa ter 1 milhão. Você não sabe nem se os seus sonhos precisam de mais ou de menos. Então você simplesmente está arbitrando um valor que não faz sentido nenhum. Você não parou para entender o que você quer em detalhes. Às vezes o seu porquê pode ser, cara, eu quero comprar uma casa para minha mãe, eu quero dar uma honra para eles que trabalharam muito, estão numa condição difícil, legal, você tem um porquê. Você sabe quanto você precisa para isso? Você tem ideia do que você realmente está buscando e se esse valor, ele realmente faz sentido? Então, a primeira pergunta, ela parece ser muito fácil. Eu quero? Quero. Por quê? Anota com toda a especificidade o que você realmente deseja. Se quiser, printa, bota aqui no seu celular, faz um quadro das realizações, que dos sonhos você vai continuar sonhando. O que realmente eu almejo da minha vida, que é justamente o que eu quero. E se eu quero é por quê? Parece meio óbvio, Diego, isso não transformou minha vida, né? É tão legal. Vamos para a segunda pergunta? Eu sou capaz? Será que eu realmente tenho as habilidades necessárias para naquilo que eu escolhi desenvolver hoje, chegar talvez nesse milhão, ou nessa riqueza que eu almejo? Aonde eu trabalho, com as habilidades que eu tenho, eu consigo projetar esse rendimento? Ou seja, o que realmente você, ao olhar para você, acredita que te faz único para que você fature mais do que uma pessoa que está fazendo a mesma coisa que você faz e também não está conseguindo? Ou para você se comparar com quem está lá, já chegou lá e você fala, eu consigo chegar, eu tenho aquelas habilidades. Talvez você não saiba como, mas você realmente olha para você e você fala, cara, eu sou bom. Eu não sei o melhor caminho para fazer, mas eu tenho a capacidade. E aí, se eu tenho a capacidade, é justamente qual? Escreve. O que faz você achar que você é bom? E quando você só achar, o que comprova isso? Eu tô falando isso para vocês, peguem um exemplo meu, tá? Porque no passado, eu também pensava exatamente isso. Cara, eu sou muito bom e sempre me incomodou pessoas que ganhavam mais do que eu entregando algo inferior ao que eu entrego. Que eu era melhor tecnicamente, mais inteligente, a minha entrega era mais dedicada, eu me dedicava mais ao cliente.
Mas entenda uma coisa, quando eu me comparo com alguém que faz mais dinheiro do que eu, mesmo entregando menos do que eu não tenho que me incomodar. Isso aí é a minha inveja, era a minha vaidade, era o meu ego. Eu tenho que olhar para essa pessoa e falar assim, cara, como é que essa pessoa é tão boa para vender um serviço que talvez não seja ruim, mas não é tão bom quanto o meu. Eu preciso aprender com ela. Eu preciso olhar e observar e modelar, não imitar, mas falar assim, o que será que ela está fazendo que mesmo sendo tecnicamente inferior, ela consegue se destacar mais. Então essa é a questão. Sou capaz? Se não sou, o que eu tenho que aprender? Quais são as habilidades? É um curso? Você não sabe, por exemplo, sobre vendas, você não sabe nada. Tanto que eu vou falar muito sobre vendas aqui no canal, já tem vídeo sobre isso. Então você precisa entender com clareza se você tem realmente as habilidades e como você comprova isso. Só que o que trama todo mundo, cara, é a pergunta número 3. Eu mereço? E de novo, pode parecer óbvio. Essa pergunta que acabou comigo, essa pergunta me manteve na casa da minha mãe até os 32 anos, e eu ganhava um pouco de dinheiro, o universo parecia que não gostava de mim, né? O gato ficava doente, o cachorro, o carro batia, aí eu voltava pro zero. Também se ficasse muito negativo, eu dava um jeitinho de voltar. Mas quando sobrava, parecia até que eu já sabia o que ia acontecer. Daqui a pouco alguma coisa acontece, alguém pede dinheiro. Era um padrão de uma vida inteira. Era um padrão de uma vida inteira. E aí eu tive que romper esse padrão. Onde é que esse padrão se escondia nessa pergunta do tal do eu mereço? Olha que interessante isso. Uma vez eu perguntei para minha mãe, olha como é que as crenças passam de pai para filha. Minha mãe, eu sou quem eu sou por conta dela, mas eu também absorvi coisas que não faziam sentido para mim. Quando eu perguntei para minha mãe é psicóloga, trabalhou, muita gente boa, queriam levar ela para fora do país, queriam levar ela para palestrar em outros lugares. Eu falei, mãe, por que você não foi rica, né? Ganhou muito dinheiro, né? Ela olhava para mim com um olhar assim, sabe? Nossa, parecia que anjos estavam ali iluminando ela. Para quê, meu filho? Mamãe tem aqui essa casinha simples que eu morava com ela, 2 quartos, um banheiro, 69 metros quadrados, mas acolhe a todos com muito amor. Ela tem um carrinho dela, o Ford Ka, que eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas o carro de 2011, eu gravei esse vídeo de 2026, é o mesmo carro, que ela adora, ela fala que não tem outro melhor. Meu carrinho é simples, mãe me leva para todos os lugares. Eu não tenho, mamãe é feliz com o que tem, não tem do que reclamar. Quando ela falava aquilo para mim, ela tinha minha admiração. Mas inconscientemente o meu merecimento de enriquecer, ele era podado. Eu falava que eu merecia acreditando porque eu era capaz, são perguntas diferentes. Lá no fundo eu tinha uma crença do tipo, sem saber, eu devo ser um cara fútil. Eu devo ser uma pessoa que, lá no fundo, sabe que se eu olhar só para o dinheiro, parece que eu vou ser uma pessoa espiritualmente não evoluída, parece que isso me traz como uma pessoa gananciosa e não ambiciosa. E aquilo inconscientemente me moldava a ter a mesma estrutura de rentabilidade financeira que ela teve a vida inteira. Como é que você rompe isso? Como é que isso acontece na tua vida hoje? Talvez você queira lá, não, eu não consigo enriquecer, porque quando você começar a enriquecer, você vai ficar com pena da tua família que não enriqueceu. E aí você acha que você tem que ajudar todo mundo e você não entende que você só doa o que você tem que construir o seu. Às vezes seus pais moram numa casa mais humilde, mas eles gostam de estar lá, não que você não possa querer ajudar. Mas você vai ter que desapegar de um ambiente que se você está plantando, você merece colher, você não precisa salvar o mundo. Se você não se ajudar primeiro, cara, você não vai fazer nada. Então sim, você vai ter que aguentar ser chamado de egoísta. Você vai ter que aguentar realmente ter as pessoas no seu pé, falando coisas como se você não fosse um bom filho, um bom parente, um bom amigo. Mas se você não focar em construir o seu, você vai sempre ruir e essas pessoas vão se apoiar para te puxar para baixo. Porque lá no fundo, às vezes até o seu sucesso incomoda elas, porque vieram do mesmo lugar que você conseguiu, elas não. Você está rompendo, elas não. Aí você é puxado para baixo, você não se torna 1%. Então, para você entender que você merece, você vai ter que se colocar em primeiro lugar. Ninguém, nada vai vir na tua frente. Nesse momento, nem a sua família, cara. Porque se você não construir, se você tirar do seu para dar para eles nesse momento, nada vai acontecer. Então bota uma coisa na sua cabeça. Se você merece ganhar dinheiro, como é que eu rompi isso na minha vida? Eu falei, cara, como é que eu posso ter um propósito maravilhoso de ajudar as pessoas? Como eu estou aqui te ajudando, um vídeo de graça, eu posso fazer isso. Mas posso transformar isso também num programa
onde eu auxilio mais pessoas. Sabe por quê? Porque quando você vende alguma coisa, você faz a pessoa se dar valor ao investir nela através de você, por exemplo. E isso foi mudando o conceito na minha vida. Eu falei, caramba, eu admiro o Anthony Robbins, uma das pessoas palestrantes mais brilhantes do mundo. O cara é multibilionário em dólar. Ele não precisa trabalhar. Por que ele se dedica tanto, com tanta ênfase naquilo que ele faz? Ele ama o que faz. As melhores pessoas, pensa nas pessoas mais bem-sucedidas que você admira, talvez aqui mesmo no Brasil, grandes empresários. Por que eles estão entregando tanto? Tá certo, tem umas pessoas que são viciadas no dinheiro, não querem encarar a família e querem se esconder atrás de um sucesso porque não querem ver outras áreas. Existe isso. Mas tem muita gente que ama o que faz. E o dinheiro se torna a consequência. Então, se você realmente se pergunta, cara, eu quero, por quê? Eu sou capaz? Como que eu sou capaz de fazer isso? Eu mereço? Eu consigo olhar para mim em primeiro lugar? Cara, se você fizer essas perguntas, escrever isso agora, não vai ser fácil, porque as pessoas vão ter uma versão antiga sua. Seus familiares e seus amigos sempre vão ficar com uma versão antiga sua. Atualize-se, vai para cima, começa a entrar num âmbito de disciplina e comprometimento diário, porque depois eu vou trazer um vídeo só para contar a minha história, talvez ele já esteja aqui embaixo, se ele já foi gravado, mas eu quero que você entenda que antes de você chegar no nível de sucesso que você quer, você vai ter que entender a primeira lei do 1%. Progresso vale mais que resultado, cara. Se você planta, você colhe, em qualquer área da vida. Então, se você gostou desse conteúdo, encaminha ele para alguém, mas responde para mim aqui agora, aqui embaixo. Qual das 3 perguntas você estava se sabotando? Aonde que a tua cabeça travava, consciente ou inconscientemente, que agora destravou e você vai para si. E você vai ser o 1% do meu lado. Deixa o seu like, que eu te vejo no próximo vídeo.